Tá gravando. Boa tarde, hoje é dia 23 de outubro de 2020. Essa entrevista ela é concedida pelo Camnaté Augusto Vicindê, estudante de Relações Internacionais na URGS, da Guiné-Bissau e vivendo em Porto Alegre. E ela é concedida aos pesquisadores Marina da Silva Vidouza e José Augusto Zorzi, para o projeto Documentando a História da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Então, Camnaté, eu agradeço a tua disponibilidade de participar do projeto, assim como a companhia da Marina para a realização da entrevista. Então, como a gente havia combinado, antes de iniciar a entrevista, eu vou ler o termo de esclarecimento e consentimento. Esta entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na URGS, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população sul-grandense, em especial no caso de estudantes da URGS com perfil de baixa renda e seus familiares. Você tem liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e pode solicitar interrupção da entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. A entrevista será utilizada para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em um outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Lembrando, Camnaté, que o principal objetivo desse projeto é a construção de um arquivo de relatos com experiências pessoais que vai ser divulgado à comunidade depois, posteriormente, e vai ficar disponível também para futuras pesquisas sobre esse período da pandemia. Então, eu só vou te fazer alguns questionamentos aqui. Você está esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim, Camnaté? Sim. Perfeito. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Eu prefiro que seja revelado, né? Acho que é uma pesquisa. Perfeito. Perfeito. Obrigado. Você autoriza o uso da entrevista para fins culturais, educacionais, de pesquisa e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Seja utilizado para fins de pesquisa e também use na internet. Perfeito, perfeito. Você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? Não entendi muito bem essa. Considerando que essa aqui é uma entrevista que a gente está fazendo por gravação de vídeo, se com essa finalidade de pesquisa também tu autoriza que quando a gente compartilhar o vídeo, a tua imagem também esteja disponível junto, né? Porque claro. Ele vai ao combo, assim. Então, tem alguma dúvida em relação à entrevista? Como é que a gente, aos procedimentos? A gente pode seguir com a conversa? Claro, a gente pode seguir. Perfeito. Então, Camnaté, por gentileza, eu peço que tu se apresente, né? E nos conte também os principais motivos que te fizeram se dispor a participar da pesquisa, né? Quando recebeu o questionário, né? Para compartilhar essa experiência com o projeto. Bom, eu chamo-me Camnaté, né? Eu vim de Guiné-Bissau. Eu faço curso aqui na URGS, Relações Internacionais. Na verdade, quando eu recebi e-mail, né,
sobre essa pesquisa, sobre essa entrevista, pesquisa sobre, né, questões ligadas à pandemia, e eu, sendo um estudante, né, estrangeiro, que está também no isolamento, que mora na casa do estudante, eu vi que talvez também eu poderia participar dessa entrevista, né, levando a minha experiência que eu tenho passado aqui no isolamento e para outras pessoas, né, para questões afins, né, de pesquisa mesmo, contribuindo, né. E aí, quando eu recebi e-mail, eu senti, né, convencido de que eu poderia, de alguma forma, participar, né, e contribuir. Uhum. Tu pode falar um pouco sobre o teu ingresso na URGS, o teu curso, a tua inserção na universidade, enfim, como é que foi? Bom, eu ingressei na URGS através de um programa chamado PECG, que é Programa de Estudantes Convênio de Graduação, né? Que o Brasil mantém um acordo educacional, né, com diversos países, inclusive países em desenvolvimento, países africanos. E aí a Guiné-Bissau, países PALOP em geral, né, países africanos de língua portuguesa, fazem parte desse convênio, né, com o Brasil. E aí eu vim através desse programa, que é um programa que permite os estudantes africanos, né, para ingressar nas universidades públicas brasileiras, na graduação e como pós-graduação também, PECG e PECPG, né? E daí nesse âmbito, né, eu consegui essa bolsa, né, para estudar aqui na URGS, fazendo Relações Internacionais. E cheguei em 2016 e já estou aqui há 4 anos. Estou na fase final do curso de graduação. E, Caminaté, você ou alguma pessoa próxima, assim, familiar, amigo, colega, foram contagiados pelo novo coronavírus? Se puder relatar suas experiências em relação à pandemia. Bom, desde que começou a pandemia de coronavírus, né, desde que chegou aqui no Brasil, no mês de março, e aí o isolamento entrou em vigor a partir de abril, graças a Deus até hoje, né, eu não fui infectado. Ou talvez eu fui infectado e isso não manifestou em mim, mas de manifestar assim eu não passei eu não passei por alguns sintomas assim. E aí os meus colegas também, estudantes africanos com quem eu convivo, desde que começou o isolamento, a gente passa ficando mais isolados cada um, né, no seu quarto, e aí a gente não consegue aquela interação que a gente manteve antes, né? E cada um fica no seu quarto, mas graças a Deus nenhum deles também, né, foi infectado ou se hospitalizou, e todos nós a gente não passou, né, por essa doença, digamos assim. E em relação aos teus familiares na Guiné-Bissau, conhecidos, teve algum relato de caso de coronavírus lá? Sim, coronavírus também, tipo, atingiu meu país, mas não de grande proporção como aqui no Brasil, né? Foi mais, tipo, a infecção lá é muito mais devagar e um pouco números assim.
quando comparado com o Brasil. Até porque Guiné-Bissau também é um país pequeno, em termos demográfico e geograficamente, né? E aí, até esse atual momento, né? O país inteiro não chega uns 5 mil infectados. E aí estava entre 30 a 40, né? Óbitos, né? Então, é um número muito pequeno. E em relação à minha família, todo mundo está bem e ninguém foi infectado, né? Por esse vírus, graças a Deus. E na tua rotina, a partir do início da pandemia, o que mudou? Assim? Bom, em relação à minha rotina, a primeira coisa que mudou assim é de encontrar colegas, né? A primeira coisa que a gente sente falta, assim, é amigos com quem a gente trocava ideias, a gente debatia. E outra coisa também que eu senti falta muito, assim, é questão de aulas presencial mesmo, né? Porque não era só aulas que a gente, geralmente, quando, na época da aulas presencial, a gente muitas vezes ficava, né, cansado ou incomodado de que todos os dias a gente tem um compromisso lá na sala de aulas. Mas só que com isolamento e aulas virtual, a gente acaba vendo que aquilo que a gente achava um pouco chato era fundamental e importante mesmo, né? Porque não era só aulas que a gente, afinal das contas, que a gente tinha. A gente encontrava amigos mesmo, né? A gente debatia, a gente trocava ideia. Não é como hoje. Hoje tu tem aulas virtual, não tem como, né? Assim, não é como uma aula presencial. É totalmente diferente. Apesar de tu pode, né, conversar com o professor, tirar dúvidas, mas talvez aulas presencial tu não vai ter só professor para tirar ideia. E tu pode trocar ideia ou dúvida, né, que tiver com colegas e amigos ali por aí. Então essa falta, né, de encontrar amigos, colegas, isso é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas, né, estão sentindo. E eu, inclusive, também estou sentindo isso. Isso mudou a minha rotina, assim, aquela rotina de sair, de andar na rua, foi drasticamente limitado, assim. E aí eu senti falta, isso mudou totalmente a minha rotina. E como que foi a tua experiência como um estudante estrangeiro aqui no Brasil? Tu acha que isso é diferente da experiência, por exemplo, de um estudante brasileiro vivendo a pandemia? Bom, a minha experiência aqui, a primeira coisa que eu vi assim, ou que eu vi de diferença assim, é que aqui no Brasil, né, os estudantes, cada um, né, estuda por si mesmo, né? Cada um faz as coisas individualmente. Não tem aquele negócio de até que tem, mas isso depende muito, né, da amizade, intimidade que tu vai criar com a pessoa ali para chegar até nesse ponto, por exemplo, de estudar junto, de compartilhar assim na biblioteca, outras coisas. Então é uma coisa que eu vi logo de início assim diferente, porque, por exemplo, na Guiné, né, os estudantes geralmente fazem blocos assim, né, 3, 4 para estudar junto, né. Por exemplo, a pessoa ela é bom na tal disciplina e outro bom no outro assim, e aí estudando junto, né, ajuda outro que tem dificuldade numa disciplina, né, os colegas acompanham, ajudam, além do professor,
Então, acaba facilitando esse estudante com dificuldade. Só que isso é uma das coisas, quando eu cheguei, primeiros momentos, né, eu tive muitas dificuldades, assim, né, de acompanhar as aulas, até porque ensino também aqui é muito mais puxado, tudo é rápido, né, tudo é questão de tempo, não tem tempo a perder, né, e aí alguém que chega de um país, né, que ensina um pouco mais devagar, e aí aquele peso tudo conta, né? E aí eu associava assim, comparando que tudo é mesmo como o meu país, só que é diferente. E aí cada um por si. E isso para mim foi muito difícil no início, né? Daí eu vim adaptando isso, e hoje eu posso dizer assim que eu tô me encaixando no sistema, né? No sistema de ensino brasileiro, assim, que é cada um corre com os seus pés mesmo, né? Falando pessoalmente. E em que medida tu e os teus familiares aderiram ao isolamento social? E isso mudou ao longo da pandemia? Tipo, no início vocês aderiram de uma certa forma, agora estão com algum outro hábito? Como é que foi? Desculpa repetir de novo, não entendi. Em que medida tu e os teus familiares aderiram ao isolamento social? O isolamento social para ti, para tua família, no início, tá sendo na mesma medida que acontece agora? Ah, Como ele evoluiu ao longo da pandemia? bom, no início sempre qualquer tipo de comportamento novo, né? Sempre, é, sempre as pessoas vão ter dificuldade, né, de aderir com facilidade, né? Por exemplo, aqui no Brasil, quando chegou o isolamento, por exemplo, era difícil, né? Pessoas, tipo, ficar em casa. Muitas vezes as pessoas, tipo, ignoravam para poder sair, porque é coisa nova. Coisa nova sempre vai ter dificuldade. Eu tenho certeza também que lá na Guiné é a mesma coisa, né? O problema de Guiné lá, por exemplo, as pessoas, né, não conseguem ficar em casa, porque isso também conta com outros fatores, né, que levam as pessoas, né, a tentar violar, né, os princípios, regras, né, impostas pelas autoridades. Primeiro porque as sociedades são diferentes, Brasil e Guiné são diferentes. Na Guiné, por exemplo, não tem um apoio assim, da parte da autoridade para com a população, né, para poder manter a população em casa. E aí muitas das famílias, por exemplo, né, é, vivem através de seus trabalhos diários, né, vender produtos para poder alimentar a família. Então, tudo isso, sem apoio do governo, como é que tu vai manter as pessoas em casa? É uma grande contradição. A sociedade vai sempre, né, andar em contramão. E aí, você é autoridade, não vai ter, tipo, não vai ter como privar as pessoas, fazer as pessoas ficarem em casa. E aqui no Brasil, mesmo com apoio, né, que o governo, por exemplo, disponibiliza para as pessoas manterem em casa, apoiando as famílias, né, com esse apoio, né, federal, né, e mesmo assim a gente tem dificuldade, por exemplo, com a questão de máscara, né. Máscara, tem pessoas que sentem dificuldade de usar máscara, não porque não querem, né, porque é um novo comportamento, tem que ser uma nova adaptação, porque não é uma coisa que tu usava desde criança, e é uma coisa que chega e é urgente, tu tem que usar, então é difícil, né? E nisso sempre é difícil. E hoje eu posso dizer assim, tem pessoas que no início era estranho e difícil usar máscara, e hoje já estão adaptando, né? Então, o comportamento vai mudando também, né? As pessoas vão aderir porque já se acostumam. Mas, na Guiné, a minha família, inclusive, por exemplo, que nem estava falando, né? Alguns, né?
ficavam em casa, aqueles que não eram, por exemplo, a responsável da família, porque na África é assim, duas pessoas que responsabilizam da família em geral, né? Então, se tu não é responsável, por que vai na rua? Não tem necessidade, né? Então, pessoas que são responsáveis da família, para o sustento da família, eram, tipo, arriscavam, né, para ir, porque era necessidade. E eu, inclusive, aqui, e eu não arriscava para sair na rua também, porque não tinha necessidade de sair na rua. O que eu ia fazer na rua? Nada. Então, eu ficava mais em casa, mas não era fácil. Era difícil, né, ficar em casa, ainda mais sozinho, sem outra pessoa para conversar, fica num quarto só com essa, né? Difícil, né? E E pode no perguntar, caso Maria. do afrouxamento do isolamento, as lojas abrindo, mais pessoas indo às ruas, como tu te sentiu em relação a isso? Eu senti, assim, que, de certa forma, né, as pessoas vão voltando, né, e eu, inclusive, junto a essas pessoas também, voltando ao normal, né, sentindo, não que a gente era preso, mas a gente sofria uma certa restrição, né, que é uma restrição justa, né, para poder ajudar, né, na contenção dessa, na contenção da pandemia. Mas agora, voltando, por exemplo, é um bom sinal, né? Para a gente, por exemplo, as pessoas que. Porque ficar também dentro, isso, ficar num lugar só, isso pode ser pior do que vírus, né? Porque isso pode gerar vários outros problemas, né? Problemas psicológicos e mais. Então, como a gente está tendo, por exemplo, né? Aqui no Brasil, né? Aumentou outros problemas, tanto violência doméstica, outras coisas. Isso tudo tem a ver com o impacto da pandemia. Então, isso de qualquer forma, voltando agora à atividade voltando normal, isso é um bom sinal e uma alegria, e gera uma alegria, né? Não só para todo mundo, né? Eu não sei se tu, nessa linha também, divide espaço com colegas, né, ou com familiares, enfim, aqui em Porto Alegre. Como é que foi para vocês, assim, se adaptar na tua casa, assim, com a pandemia e o isolamento? Uh, aqui, né, a gente não tem família, na verdade, né? A gente não tem uma família. A gente vem e a gente é acolhido pela URGS, por exemplo, né? A gente mora na casa estudante e aí na casa estudante a casa estudante é uma república, né? Em que os alunos moram, né? Em dupla, dois. E aí com essa pandemia, com isolamento social, e aí pessoas que moravam em dupla tinham que um tem que sair para morar, tipo, pra morar individualmente, né? Para não morar dois, porque é isolamento, então não pode compartilhar o quarto. Mas geralmente a gente mora dois. E eu já vinha morando sozinho, né? Porque o meu colega do quarto, terminou o curso e saiu. Era para receber um outro, e aí chegou esse isolamento, e aí não enviaram ainda, né? O colega do quarto. E eu moro sozinho, então. E aí, eu só aqui, né? Que levanto de manhã, fico aqui até, até outro dia. Imagina passando um mês num lugar só, né? Não é fácil. E na casa do estudante, como é que foi as mudanças aí dentro? Tu observou alguma coisa diferente? Como é que vocês se adaptaram? Ah, bom, aqui antes da pandemia, né? Tem toda aquela, todo aquele ambiente assim de convivência, né? Alunos interagindo, né? A gente tem hall, que é uma sala ali de diversão ali, de descanso, conversar com as pessoas ali. E era sempre cheio, assim, né? Alunos, né? Depois das aulas.
quem está com tempo livre vai ali encontrar outras pessoas e conversar. E aí, por exemplo, na sexta-feira, geralmente é dia que a gente acha dia de descanso. Até tem uma regra aqui, sexta, sábado é dia de festa aqui na Casa do Estudante. Domingo é proibido festa, porque é dia de preparação para voltar a aulas na segunda. E aí era bom, assim, antes da pandemia, né? A gente brincava. E aí tu não sentia aquele negócio de que tu não tá com a tua família aqui. E aí tu tem amigos, colegas, e aí os que bebem, né? Os que fumam e tudo mais. E aí, mas com isolamento, às vezes parece que ninguém mora na casa do estudante, né? Tu sai ali no corredor, no hall, e olha para o corredor, tudo tá vazio, as portas todas trancadas, né? Cada um no seu quarto. Ninguém... E também é uma regra também, né? Que a casa impõe, né? Que ninguém pode ficar... Duas pessoas não podem sentar ali no hall junto. Tudo é restrição. Então, eu acho que isso... esse negócio de isolamento mesmo, negócio de cada um no seu quarto, é mais para respeitar a regra, né? E aí a gente acaba adaptando isso, né? A gente adapta isso porque é uma obrigação, uma regra. A regra tem que ser respeitada, né? Não só para respeitar, mas para evitar, porque é uma coisa que a gente está vivendo e a gente está olhando com os nossos olhos, e aí é melhor prevenir, né? E de que forma as suas relações familiares e suas relações de amizade foram afetadas pelo isolamento social? No caso, os teus, por exemplo, teus colegas, teus amigos, tu parou de ver eles, mas vocês mantiveram um contato por celular, por WhatsApp, pelas redes sociais? É, sim, eu acho que essa a gente já essa geração em geral, né? Essa nossa geração é geração de rede social, né? E aí com o impacto da pandemia, eu acho que aumentou mais o vício, né? Para redes sociais. E as redes sociais vem tendo mais visibilidade, mais acesso, assim, porque é o único espaço assim que as pessoas interagem, é o único espaço que às vezes tu conversa e sente que talvez está interagindo com alguma pessoa, né? Por exemplo, no caso de quem está sozinho, e aí interagindo no grupos do WhatsApp, grupos do Instagram, grupo do Facebook, e aí tu sente um pouco, né, socializado, tu sente um pouco integrado, assim, de que tu não tá sozinho às vezes, né? Tu vai conversar e dar risada e muito mais. E isso tem aumentado muito. E a gente consegue se conversar e saber do outro. Às vezes tu mora, é uma divisão de parede, né? Tu não consegue ver a pessoa quantos dias, e aí, mas na rede social, vocês conseguem, né, conversar direto, fazer piadas e muito mais. Coisas importantes, coisas também de bobeira, né? E como que essa nova forma de contato, né, esse condicionamento em função do isolamento, tu acha que afetou psicologicamente teus colegas do entorno, com o pessoal que tu tem trocado ideia, assim? Desculpa repetir de novo. Não, Como não. que te afetou psicologicamente agora ficar condicionado a manter contato com amigos, por exemplo, só de maneira virtual, ou tu ficar isolado? Como que isso te afeta psicologicamente, tu e os teus amigos? Afeta psicologicamente porque vai que termina, né? A gente sabe que vai terminar, né? Esse negócio de pandemia. E aí se terminar, o perigo de tudo isso é se a gente vai ser dominado já, né? Com esse vício, né? Porque a gente já né? Essa geração é a geração já dominada pelo uso da tecnologia, o uso das redes sociais. Às vezes, numa família, né? As famílias sentam para interagir, para conversar, e às vezes parece que ninguém está ali junto, né? De lado, né? Cada um tá. Então, isso também, psicologicamente, pode
causar assim, causar um distanciamento ainda maior, né? Mesmo que tudo volte ao normal, né? A gente talvez, isso pode talvez, né, gerar um, um sentimento, como é que eu posso dizer? Pode gerar não sentimento, assim, né? De buscar aquela interação que antes tinha, né? E aí talvez a gente vai manter essa esse padrão ali de conversar só virtualmente. Talvez hall, que antes ficava cheia, né? Talvez depois não vai ter mais ninguém ali. E esse comportamento, tipo, digamos assim, comportamento pandêmico, né? Talvez vai prevalecer, vai continuar. Tu ou algum conhecido teu acabou desenvolvendo algum distúrbio psicológico por causa do isolamento social, como depressão, ansiedade, ataques de pânico? Sim, eu tenho uma amiga, mas é uma pessoa que já tem esses problemas ali, né? Só que nesse período de pandemia, isso vem aumentando mais, né? É uma pessoa que já tinha bipolaridade, tinha depressão, só que controlava isso porque, né, buscava apoio psicológico, apoio, como é que é, psicológico, né? Não, Uhum. apoio psicológico, né? E ela controlava, só que durante essa pandemia, durante o isolamento, né? E isso vem aumentando mais e mais. Não tinha mais aquele negócio de poder encontrar com psicóloga, é só virtualmente tudo, assim. E isso causou, assim, uma, uma nova onda, assim, dessas coisas, de depressão e muito mais. Causou, sim, causou. E, no caso, em relação aos teus estudos, né, hábito de leitura, enfim, como é que tu se adaptou à pandemia, né, nesse período de isolamento, e se tu já se acostumou com esse processo, enfim? Ah, sim, a leitura, eu já me acostumei com a leitura, né? Todos os dias eu tenho que ler alguma coisa, mesmo que seja poucas páginas, assim. Mas com o período da pandemia, por exemplo, isso vem aumentando mais gosto de ler, porque se tu não tem nada para fazer e tá sozinho e dormindo, aí vai para a cama e terá um soninho e acordar, e aí tu não tem nada para fazer, e aí a vontade que dá é para fazer alguma coisa útil, né? Pelo menos ler, né? Isso vem aumentando o apetite de leitura, realmente, em mim. Não sei para outras pessoas, mas em mim, sim. Eu li muito mais até nesse período de pandemia do que período normal, assim, de ler atividades. E também a gente está tendo aulas, né? A gente está tendo aulas. Agora que é mais obrigatório mesmo é coisa mais obrigatória mesmo para ler, porque as aulas não são mais como antes, presencial. Então, tu precisa ler mesmo para poder acompanhar aulas. Antes, talvez, mesmo que tu não lesse, tu, tipo, ficava tranquilo para você acompanhar aulas. E hoje é um pouco mais, é um pouco diferente, né? Se tu não lê, e tu pode acompanhar a aula, sim, mas se tu não tem como assistir a aulas que está decorrendo, tipo, aulas ah, assíncrona, né, que diz. Porque tem aulas que correm e depois o professor faz gravação e deixa ali. E daí, se tu não assistir naquela hora, por exemplo, tu não tem como tirar dúvidas se tu assistir sua gravação. Então, é preciso que tu lê mesmo. Pelo menos lê o texto da aula, mesmo que tu não conseguir tirar dúvida na hora da aula, tu assistir a gravação da aula, tu pode, né, fazer
a tua interpretação de ligações, por exemplo, com o texto que tu lê. Mas se tu não lê, torna mais difícil ainda. Então, de qualquer jeito, assim, de qualquer forma, eu posso dizer assim que aumentou muito assim a vontade de ler para mim. E quais têm sido os impactos econômicos que a pandemia e o isolamento social afetaram na tua vida, na tua família, nos teus amigos? Economicamente, assim, primeiro, eu acho que eu não tenho, assim, um impacto econômico, porque esse tal programa que eu vim, né, é um programa que proíbe estudantes, né, vincular esse programa para trabalhar aqui. Não pode ter emprego, não pode fazer nada da remuneração, por exemplo. Então, você é sujeito só a estudar. E aí, no nosso caso, a gente só estudar mesmo. Por isso que a gente é ofertado, a gente adquire vaga de moradia, por exemplo, adquire alimentação, né, benefício pai, né, para poder ter alimentação diária, para que a pessoa não é condicionada para trabalhar, né? E se tu eventual de qualquer maneira tenta entrar na questão do mercado de trabalho, tu pode ser desvinculado, né? Então, claro que a gente precisa de, de recursos econômicos muito mais, né? Mas como a gente não trabalha, a gente fica só limitado nesse negócio. A gente, de uma forma ou outra, a gente não tem um impacto assim econômico, por exemplo, para quem, como quem trabalha, por exemplo, né? Porque a gente está tendo comida e a gente mora na casa de estudante, a gente não tem conta para pagar nesse caso. Então, não gera um impacto assim. Mas a nossa família lá na Guiné, sim. Tipo, na minha família, por exemplo, isso gera um grande impacto econômico, assim. Que nem eu falei antes, né? Que as famílias lá, muitas pessoas dependem de duas pessoas na família. Que vão, que vão trabalhar para sustentar a família. Às vezes, numa família tem 7, 10 pessoas, né? Que dependem de duas pessoas, né? E aí, com esse negócio de pandemia, limitações, né? Lockdown, né? Isso causa muitos impactos, na verdade. A minha família tem passado isso também lá. E como que tu tem observado a atuação das autoridades, né? Até como estudante de relações internacionais, né? Autoridades federais, estaduais, municipais aqui no Brasil, e se tu puder dar uma ideia também sobre a Guiné-Bissau, né? Como é que essas autoridades têm adotado ações ou conduzido a relação do Estado com a pandemia? Bom, aqui, geralmente, esse nosso programa, né, de PQG também nos limita muito, assim, na questão de tentar, né, dar ponto de vista sobre políticas daqui, né, tipo políticas, questões internas aqui do Brasil. Ele né, nos barra sobre isso, né? Não sei, mas não sei se eu posso falar disso. Eu tenho medo até, sabe? Porque é uma coisa que eles não nos deixam comentar sobre política, outras coisas, assim, ligado à questão brasileira. Tu tem, certo? Tu tem participado de alguma ação de solidariedade agora durante a pandemia? Não entendi? Tu tem participado de alguma ação de solidariedade durante a pandemia? Sim, sim. Participei bastante. Participei de uma ação das igrejas, né? A Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, mês de abril, maio, junho, né? Participei de um dos
de um grupo, né, que levava comida, né, levava a cesta básica, né, para as famílias carenciadas nas favelas e também na ilha aqui, né, ilhas ali, ilhas de Pintada, ilhas de, não sei nomes, né, mas essas ilhas aqui bem perto ali da Guaíba. E aí a gente levava comidas, a gente levava cesta básica, cachorro quente, assim, né, para distribuir, né, para as famílias. E em relação ao ensino remoto emergencial, né? Como é que tu viu a URGS organizando esse processo? Como é que tu se adaptou a ele? Foi tranquilo? Bom, em termos de organização, assim, foi fantástico, né? Mas só que, de um lado, né, isso também é é um dos pontos que logo no início, né, foi colocado, né, porque ah, ah, essa organização, planejamento desse ensino remoto é um negócio assim emergencial, né? Tipo, é uma é uma criatividade para poder, né, fazer um ponte, né? Ponte de ponte que vai, como é que eu posso dizer? Bom, de qualquer jeito, né, foi estruturado bem, mas de um outro lado, ah, muitas vezes as pessoas não levam em conta, né, das condições financeiras de muitos estudantes, né? Porque esse negócio da aula remota, isso isso afeta muito as pessoas é, que tem uma família com renda, tipo, família pobre, por exemplo, não tem condições de ter um computador, por exemplo, ou um celular, um smartphone, né, para poder acompanhar aulas remotamente. Ou mesmo tendo isso, tem que arcar também com questão de internet, né? Pode ter computador, pode ter smartphone, e aí custo de internet é outra coisa. E mesmo nós aqui da Casa Estudante, a gente, a gente tem internet da casa, tem computadores, a URGS, por exemplo, né? Através de, através de, através de um projeto, né, que foi criado agora para poder recolher e fazer manutenção dos computadores ofertadas, né, para poder ajudar os alunos que não têm condições, que estão precisando. E muitos estudantes da casa estudante não tinham computadores, né? E aí alguns recebendo, né, esses computadores, né, para poder acompanhar as aulas. E mesmo assim, aqui na casa estudante a gente está tendo problemas de internet. Imagina se nós aqui da casa estudante, né, a gente está tendo problema de internet. Imagina pessoas ainda que outras pessoas, né, que tem uma família que tem uma renda, né, insuficiente, que que mal dá para sobreviver, né? E aí vai tornar difícil. É, eu acho que talvez muitos, né, não vão poder acompanhar esse semestre remotamente, né? Vão ter que cancelar, vão ter que, né, esperar para talvez passar esse período para poder voltar no outro semestre, né? Que é uma coisa que é pena, né? Mas de qualquer jeito também a gente não pode parar, né? Essa essa dinâmica de aulas remota, né? Isso para evitar, né, que a gente perdesse ano letivo, né? Mas de um lado afeta outras pessoas. E aí isso isso afeta outras pessoas porque talvez falta mais política mesmo, né? Política de poder, política de poder de poder responder às expectativas de todas as classes, assim. E tu recebeu alguns dos auxílios extra que a URGS disponibilizou agora para esse semestre à distância? Por exemplo, o auxílio eletrônico da praia.
auxílio, sim, recebi um computador, né? Que a URGS, que esse tal projeto, né, de recolhe, né? Esse projeto, ele aceita ofertas de computadores, doações de computadores, né? Tanto computadores velhos das pessoas que estão doando, e aí eles fazem manutenção desses computadores para poder ajudar pessoas que não têm. E aí eu recebi computador de mesa, né? Para poder acompanhar aulas. Eu tinha, na verdade, o meu PC, mas o PC estava com problemas, e eu me inscrevi nesse para poder receber um computador. É computador já usado, né? Mas que dá para acompanhar aulas. E aí eu recebi essa. E também recebi apoio de como é que eu esqueci o nome, né? DSM, uma coisa assim, que é de estudantes, né? Eles davam cesta base, assim, porque aqui, ah, de abril até maio, junho, por exemplo, sábado e domingo, né? A gente fazia comida, né? Cada estudante fazia comida. Só que depois viram que isso pode causar, porque a gente tem só uma única cozinha aqui na casa do estudante. E aí, final de semana, todo mundo aglomerava ali para fazer comida. E isso era risco, né? E aí, cancelaram que todo mundo parasse de fazer comida. E aí, forneciam comida para a gente. Perfeito. E considerando que a gente está agora em outubro de 2020, Camaté, que expectativa que tu tem em relação à sequência da pandemia, né? Considerando que a gente está há vários meses já dentro dela, assim, não sei que expectativa tu tem. Desculpa, não entendi. Em relação ao futuro do isolamento, da pandemia, que expectativas que tu tem? A expectativa que eu tenho é de logo, logo a gente pode voltar ao nosso normal, né? A gente pode voltar ao normal. Claro que a gente não vai voltar como antes, né? Porque a gente não passa por um processo, por algo e depois a gente voltar como estava antes. Alguma coisa tem que mudar, né? Alguma coisa tem que mudar mesmo. Mas que a gente volte naquele nosso padrão normal, que todo mundo possa fazer as suas coisas, né? Que as aulas presenciais voltem e, e que a normalidade, de forma geral, né? Voltem voltem como a gente espera. Tem algo mais que tu gostaria de relatar que a gente não perguntou? Bom, eu gostaria só de fazer um comentário aí dos colegas, né? Dos colegas estudantes africanos, né? Não só africanos, estrangeiros que estão aqui, né? Que durante esse período de pandemia foi muito difícil, né? Para cada um, né? Mas eu digo assim que a gente conseguiu, né? Suportar, conseguiu passar por esse momento difícil e ainda a gente está ainda no processo de isolamento, né? E não foi fácil, mas eu digo assim que, né, estrangeiro, qualquer estrangeiro, pode ser vocês também um dia em outro lugar, né? Não é fácil, né? Pessoa distanciada da família e ainda passando por esse momento assim sozinho, né? Sozinho, sem ninguém e não é fácil. Pessoa que passa por isso é um herói mesmo, né? É um herói que, além de estar longe da tua família, numa sociedade diferente, e além disso, tu tem
as suas atividades de cobrança, né? E a faculdade, que é uma coisa de correria, estudos, leituras e muito mais. Isso pode gerar muito pânico mesmo, pode gerar depressão e muito mais. Mas eu digo assim que todos os estudantes aqui, estrangeiros, né, conseguiram, né, estar dispostos, aptos, né, sofrer, claro que todo mundo sofreu, né, se cada um tem a oportunidade de contar a história, contar a experiência própria, a gente vai ver que não foi fácil mesmo, foi difícil, mas claro que tudo vai passar, a gente vai vencer juntos, a gente é mais forte, né? A gente vai vencer esse Covid. Tá certo, Carolina, perfeito. Inclusive, eu só queria registrar, se tu tiver, por exemplo, em relação a essa tua experiência com ações de solidariedade, se tu tiver fotos ou algum outro material, vídeo que tu produziu ao longo desse período de isolamento, junto com teus colegas, enfim, que tu queira compartilhar com a gente depois para a gente colocar no acervo aqui da pesquisa, pode mandar para a gente, tá? E se quiser indicar um outro colega desses que tu comentaste, que tu tem dividido experiências para participar também do projeto, das entrevistas, pode recomendar para a gente. E não sei, eu acho que a gente pode, se quiser comentar mais alguma coisa, a gente pode finalizar. Não tem mais nada. Então, Camila, a gente agradece, né, a tua colaboração com a pesquisa, né, a tua participação aqui, concedendo essa entrevista, que foi muito importante, muito interessante. E eu só te pergunto se tu mantém aquelas autorizações que tu nos deste lá no início da entrevista, de poder depois divulgar a tua entrevista, usar para pesquisa, a imagem. Claro, claro. Bem, perfeito. Então, se tu achar pertinente, necessário, né, inclusive, tu pode determinar um prazo para a gente publicar o vídeo, né, da entrevista, como tu preferir e achar mais conveniente, tá bem? Tá. Perfeito, então. E vocês, depois de publicar, vocês mandam um vídeo e vocês me notificam? Sim, a gente tem um site da pesquisa que a gente vai te mandar link para acompanhar como é que vai ser feita a divulgação, quem é que está vendo, tudo isso a gente comunica depois. Né? Tá bom. Perfeito, Renata. Muito obrigado tá? de novo, tá? Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, Marina. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.